Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Fiel é aquele que prometeu para cumprir a sua promessa, para buscar um povo bem preparado, um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só fé, num só espírito, num só amor, num coração inabalável, um espírito de ousadia e não covardia, do qual anunciamos a verdade que liberta, que cura, que restaura, não se amoldando segundo o padrão deste mundo, segundo amantes do que é eterno e jamais amantes do que há no mundo e o mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Amando o próximo, preocupado com a salvação de almas, porque sabe aquele que ganha uma alma, e sabe aquele que segue na perseverança da doutrina do alto, a sã teologia de Cristo, do qual é possível salvar a nossa alma e através do anúncio do Evangelho ainda salvar almas, da qual bem-aventurado aquele cujas transgressões lhes são perdoadas, porque serão fartos aqueles que têm sede de justiça. Nota-se tanto que o Deus Altíssimo, como Cristo ungido que atualmente governa, ele jamais permite com que homens de fé venham desfalecer. Lógico que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, mas como nos tempos de Eli, antes que a visão que estava escassa, antes que a luz se apagasse, ele já levanta ali o menino Samuel para cuidar das coisas do Senhor, para cuidar do templo. Antes mesmo que o rei Saul, eleição pelos homens, do qual havia o descontentamento em Deus, da forma que ele governava, ele já havia ungido outro rei, o rei Davi. Não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de luz com trevas, de incrédulos com crédulos, não há comunhão de justiça com injustiça. Deus é aquele que sempre aparta os seus de toda injustiça. Ele é aquele que separa um povo, que como no tempo de Elias, que ele estava ali depois daquela derrota dos profetas de Baal, ele disse para que ele que ali havia 7.000 que ele havia preparado, separado, que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Assim ele está preparando um povo bem disposto, um povo ao louvar ou adorar, um povo que não é influenciado por lobos ferozes, do qual apacentam a si mesmo e ainda afugentam o rebanho, do qual Jesus, a promessa é que ele mesmo cuidaria das ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e persevera juntamente com aqueles que não são influenciados segundo o padrão deste mundo, segundo vãs filosofias e teologias, das quais são impossíveis de os salvar e ainda tem desviado a muitos, como o próprio Jesus disse: vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria e que procuram herdar o reino dos céus por força, por violência.
porque procuram entrar, subir nos muros, né? Procura entrar pelas janelas, mas não se entra pela porta, se não for pela porta. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, né, encontrará a salvação, a vida eterna, no caminho estreito, porque muitos são os que entram na porta espaçosa, larga, onde são muitos os caminhos que o conduzem à perdição, que os conduzem suas almas à destruição, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Sem as obras de justiça que caminham juntas com a fé, da qual acompanharão a alma para o tribunal de Cristo, daquele dia onde ele dirá a muitos que acumulam iniquidade sobre iniquidade, muitos que ainda queiram questionar, ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? As obras de justiça, as vestes dos santos é o linho fino, e muitos estarão nu diante dele, e não terão resposta. Muitos dirão: Senhor, mas eu curei os enfermos em seu nome, expulsei demônios em seu nome. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Temos que perseverar, né, amoldando, sendo renovados segundo o Espírito Santo, segundo a sua força e o seu poder, sendo revestidos do alto, porque muitos são os que naufragaram, né? Muitos são os que entregaram a incredulidade. Jesus sempre dizia ali aos discípulos: vigiai com a incredulidade, homens de pequena fé, geração incrédula, até quando estarei no meio de vós, né? Porque ele estava ali. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amantes de si mesmos amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque a luz expôs as suas más obras, assim como ele nos disse por esses dias: se eu não estivesse vindo e feito aqueles sinais que eles não puderam fazer, não teria ninguém como condenado. Mas como ele veio e fez, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, do qual diz que suscitaria no meio de vós alguém, né, que faria os grandes sinais. A Bíblia diz que seria impossível enumerar todos os milagres e maravilhas que ele fez há cerca de 3 anos do seu ministério. Aquele que nos ensina, né, que aquele que é o menor aqui, aquele que veio para servir, ele é grande no reino dos céus. Aquele que se gloria antes em vossa fraqueza, e é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Dia após dia sua graça nos basta, e nós andamos em justiça, em retidão, exercendo o direito, pelo que não temeremos mal algum, porque ele é aquele que não tosqueneja. Ele é aquele que está concedendo vitória, ele é aquele que está derrubando gigantes, ele é aquele que vai na nossa frente, preparando os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto, o anjo da nova aliança, da qual nós somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, não tendo que se envergonhar do vosso evangelho, e quanto mais as atitudes, né, que o glorificam, porque muitos são os escândalos, e ai daqueles por meio dos quais vêm os escândalos. A Bíblia diz: melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para um tolo do que para um insensato.
né? Porque o insensato é aquele que um dia foi iluminado através da fé, recebeu o Espírito Santo, os dons irrevogáveis, e agora passa, embora Deus ele continua sendo fiel, permanecendo com os dons, mas ele não tem mais o amor, que é a forma correta de operar os dons. E opera-se a piedade segundo fonte de lucro, e grande é a queda, porque Jesus Cristo, o dono da vinha, né, porque Deus lhe passou o poder e a autoridade, e ele é aquele que se ira contra os filhos da desobediência, contra aqueles que, ao invés de apacentar, afugentam o rebanho, né? Aqueles que são conhecidos pelos seus frutos o conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo más frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Ninguém pode produzir os bons frutos se não for por ele, se não for por Cristo Jesus, porque temos que estar na videira verdadeira. Ele é aquele que, quando fazemos a vontade do Pai, somos seu irmão, a sua irmã, e a sua mãe. Quando fazemos aquilo que Deus determinou, este é meu filho amado em que me compraz e regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, do qual nós perseveramos dia após dia, né, fazendo as obras de caridade, ajudando aqueles que têm necessidade, ajudando até mesmo os inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orai por todos os santos, orai para que haja conversão de almas, orai para que os pecadores venham se arrepender. Arrependei-vos, é chegado-vos o reino dos céus. Fazendo assim, uma multidão de transgressões lhes são apagadas e perdoadas. Aonde feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que aceita a revelação de Deus, que é a palavra que é viva e eficaz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Todo aquele que o confessa publicamente e que crê de coração, todo entendimento, toda alma, todo aquele que persevera do início ao fim, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, ele disse, aquele que me segue, que persevera, obras maiores fará, porque bem-aventurado aqueles, como ele disse a Tomé, porque me vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, a nova geração, a geração eleita e santa, aqueles que creem, aqueles que o confessam publicamente, aqueles que com o coração de carne retêm a fonte de água viva, se torna uma fonte a jorrar, nunca mais terá sede, pelo contrário, sedes uma fonte a jorrar. E assim nós perseveramos com sede de justiça, porque somos fartos quando temos sede de justiça. Ele é aquele que nos sacia, ele é aquele que nunca mais há sede, né? Ele é aquele que está sempre nos como uma fonte a jorrar. Já muitos são os que, por naufragarem na fé, porque está escrito, meu povo cometeu 2 crimes, cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água, rejeitaram a mim a própria fonte de água viva, estão com a língua ressequida, né, estão com sede, porque naufragaram na fé, porque permitiram o embrutecimento do coração, e já não é possível mais agora se está vivendo de forma injusta as suas primeiras obras de justiça, o primeiro amor, não é possível salvar. É certo que alguns haverá oportunidade, um remanescente, que voltarão ao primeiro amor por não terem o seu livro riscado, o seu nome riscado no livro da vida, porque grande é a misericórdia, a sua
Misericórdia que renova a cada manhã é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos. Estes serão como sabão de lavandeiro, terão as suas vestes brancas, terão as suas vestes renovadas. Como o crisol é para o ouro e para a prata, assim a obra é provada no fogo. O Senhor é o que esquadrinha a intenção do coração e da mente. Mas alguns que blasfemaram contra o seu espírito, a Bíblia diz, que é o pecado para a morte. A estes nem oreis, ainda que orais, não vos ouvireis, porque são aqueles que traíram o Espírito Santo, e não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Assim como muitos homens amaram o prêmio da injustiça, como Balaão, assim como Judas Iscariote, o beijo do traidor, que utilizou o ósculo santo como sinal da traição, para cumprir-se o que foi dito por Davi, que o meu amigo que comia junto comigo à mesa haverá de me trair. E assim ele traiu e se cumpriu as Escrituras, porque alguns estão fazendo a parte má, estão fazendo não a boa parte da qual nós fazemos, que é perseverar na fé, que é usar da benevolência, que é estar do lado do bem. Alguns, ávidos pelo lucro, preferem o prêmio da injustiça, como Caim, que matou o seu irmão Abel, porque Deus rejeitou as suas obras, porque eram más, rejeitou as suas ofertas. Já ele aceitou as de Abel, porque as obras de Abel eram boas e o seu sangue foi derramado. A Bíblia diz que desde Abel até Zacarias lhes serão cobrados sangue, e assim muitos são os que completam a medida dos pais, por conta da iniquidade, por conta da incredulidade, e lhes será cobrado, porque o sentinela ele tem que anunciar, ele tem que tocar a trombeta. Aquele que toca, ele não se dá como culpado daquelas almas que ouviram a verdade e não quiseram se corrigir, porque aqueles que têm o ofício serão mais cobrados, porque responderão não somente da sua alma, mas também daqueles que anunciaram. Já aquele que deixa de tocar a trombeta, que deixa de anunciar a verdade, o sangue daquelas almas derramado por negligência no ensino, recai sobre as suas cabeças. Por isso, ficai atentos, vigilantes quanto ao ensino, porque muitos são os que vão perecer, por conta de ter sido negligente no ensino. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque fostes negligentes no ensino, por amarem o prêmio da injustiça, pelo seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que arrancam a lã das ovelhas e comem de suas carnes e as afugentam, enquanto deveriam estar anunciando a verdade, da qual é possível de salvar a sua alma, e daqueles ainda que são do rebanho. Mais grande é a queda para aqueles que perseveram segundo a doutrina de homens, porque não permanece a obra quando ela é da parte de homens, ela não permanece de pé. Ela uma hora escorrega, porque os seus joelhos são vacilantes. E em mais um dia na perseverança, na santa teologia de Cristo, anunciando a verdade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes,
Deus te abençoe.